Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Eu louvo a Deus nesta manhã pela sua vida. Espero que você esteja crescendo espiritualmente, você esteja crescendo em oração, na leitura e meditação da palavra, que você esteja crescendo em fé, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio por meio da sua palavra. E ler o profeta Jeremias diante de uma situação tão difícil que Jeremias está passando, e é a pior situação que a nação de Israel vai passar até aquele momento. Não existiu um momento mais duro, mais difícil, mais árido que Israel tenha passado até esse instante. E diante de toda essa situação tão sofrida e adversa, quando os babilônicos estão se aproximando, e em vez da nação de Israel se arrepender, a nação de Israel então se endurece cada vez mais. A palavra de Deus por meio de Jeremias não muda, continua a mesma: arrependei-vos, arrependam-se. Você vai ver que em todas as profecias o arrependimento é sempre um ponto-chave, um ponto central. Volte para Deus, conheça o Senhor, peça perdão a Ele, submeta-se ao Senhor, seja a esposa de Deus, seja o povo de Deus. Esse é o chamado do profeta Jeremias, e assim também de todos os profetas: retornem à aliança. É esse o ponto central de todas as profecias que Deus vai falar através dos seus profetas, e não é diferente com Jeremias. Então abra sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Jeremias, e eu gostaria de hoje meditar com você no capítulo 10, 11 e 12. Abra o seu caderno também, para que você possa fazer anotações, colocar dúvidas, colocar ali orações, pedidos diante de Deus, que você possa anotar. Eu acredito que vai ser de grande valia para você, e também vai te ajudar a visionar o texto, visualizar melhor as Escrituras Sagradas. O capítulo 10 começa com uma frase que é muito importante, e infelizmente Israel não conseguiu vivenciar o que esse texto diz, e foi um alerta que Moisés fez, que Josué fez, quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida: não aprendam o caminho dos gentios, isso é, não aprendam a cultura dessas nações, não cultuem seus deuses, não vivam como eles vivem, não criem famílias, não trabalhem, não tenham uma cosmovisão, não tenham uma visão do mundo como essas nações têm. E infelizmente Israel caiu justamente aqui. Esse foi sempre o epicentro da batalha que Israel teve que viver. Eu vou imitar as culturas que estão ao meu redor, eu vou viver como eles vivem, eu vou pensar como eles pensam, eu vou ver o dinheiro, o casamento, o corpo, o sexo, os filhos, tudo. Eu vou ver todas as coisas como as outras nações veem, ou eu vou servir ao Senhor, ou eu vou deixar que Deus me influencie mais do que essas outras nações que estão ao redor. A palavra de Deus vai ser mais influente sobre mim, ou a cultura vai me influenciar mais? E João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer: mais influência tem aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa expressão maior é o que está em nós. Essa expressão maior aí do grego significa mais influência, mais lastro. É aquele que está em nós, e esse é o ponto que também nós nos encontramos. Quem vai influenciar mais você, meu amado irmão? Quem vai exercer maior influência sobre a sua vida? Vai ser a televisão, vai ser a internet, vai ser a cultura, o que as pessoas estão dizendo, o que rege a minha e a sua família, ou será a palavra de Deus?
Então esse ponto sempre foi um campo de batalha para o povo de Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver Paulo falando em suas cartas e os outros apóstolos escrevendo, alertando sobre essas questões. Não vivam mais como gentios, na futilidade dos seus pensamentos, na dureza e na obscuridade em que eles vivem, né? E quando o povo de Deus fracassa nisso, quando o povo de Deus fracassa em permitir que a palavra de Deus influencie mais do que a cultura, do que o mundo que o rodeia, a primeira coisa que acontece é que eles perdem a Deus, eles perdem o Senhor da glória, eles perdem a comunhão com Deus, eles perdem o relacionamento com Deus, decai a vida de oração, decai a vida de leitura da palavra, a santificação vai embora, e sem ela não podemos estar com Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Então todos esses elementos de comunhão com Deus se enfraquecem, vão ruindo diante do fracasso em que as nações, em que a cultura seja mais influente sobre nós. E o segundo é que a igreja ou o povo de Deus vão perder sua identidade. Não apenas eles se perdem de Deus, mas eles se perdem do que Deus quer que eles sejam, do que Deus planejou que eles sejam. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que diz Pedro, é o que vai dizer Êxodo 19, é o mesmo texto. Quando o povo de Deus permite que a cultura, que os costumes, que os valores, a maneira de pensar e agir da cultura, das culturas que estão ao seu redor influenciem sua vida, eles se perdem de Deus, eles se perdem daquilo que Deus quer que eles sejam. E não apenas isso, eles também perdem a sua missão. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Você não apenas perde Deus, você se perde daquilo que Deus quer que você seja, mas você também se perde daquilo que Deus quer que você faça. Você perde a missão, você acaba se envolvendo com a cultura, você acaba vivendo como todos estão vivendo, e não como Deus quer que você viva. E toda a perspectiva da sua vida então vai mudar, e você passa a temer e a obedecer o que as culturas ao seu redor temem e obedecem. No caso de Israel aqui com Jeremias, os ídolos. Israel passa a temer Baal, Israel passa a temer os eventos da natureza dos céus, e é justamente isso que o versículo vai concluir dizendo: não ande como não aprenda os caminhos dos gentios, e nem temam, o texto diz, nem temam, não tenham medo dos sinais que acontecem nos céus. Imediatamente ao permitir a influência da cultura, a influência errada dos aspectos ruins da cultura na sua vida, você perde a Deus, você se perde do que Deus quer para você, que você seja, você se perde da missão que Deus tem para você, e você passa a temer aquilo que você nunca deveria temer. Você passa a respeitar, a obedecer, a seguir aquilo que você nunca deveria temer, seguir e obedecer. No caso de Israel, os ídolos, eles passam a temer Baal, eles seguem a Baal, eles abandonam o Senhor. No lugar de temer a Deus, eles se tornam supersticiosos. Eles têm medo de um eclipse, de uma tempestade, eles têm medo dos raios, eles têm medo das árvores, dos animais, e então eles começam a cultuar tudo, eles se tornam animistas, eles acham que cada coisa da natureza e tudo que existe tem uma deidade, tem um Deus por trás daquilo, no lugar de conhecer o Senhor, que governa os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. O temor, esse respeito, essa reverência, essa obediência, que é devido apenas ao Senhor, porque Ele é o Deus
Todo-Poderoso, Ele é o Deus vivo, eles acabam dando esse temor, esse respeito, essa reverência aos deuses daquelas nações e se perdem do próprio Deus. Deus, Ele é o Deus vivo, vai dizer o texto. Ele age, Ele governa, Ele fala, Ele prediz, como Ele está predizendo. Desde Moisés, Ele disse: eu vou levar esse povo para o cativeiro. E agora, com Isaías, mais ou menos 200 anos antes, 250 anos antes, Ele começa a falar sobre isso, e com todos os outros profetas, e agora em Jeremias, e Ele está dizendo: eu vou trazer a Babilônia, eu vou trazer esse povo para cá, e eles vão ser a vara de correção sobre vocês. Deus está predizendo todas essas coisas, e Deus está falando antes que aconteça. Deus está dizendo séculos antes que aconteça, para que a nação de Israel entenda que é o Senhor que está falando, que não foram os deuses babilônicos que conquistaram os deuses que Israel cultua. Não, foi o Senhor que os entregou nas mãos dos babilônicos, para que eles saibam e entendam que é Deus que os está entregando a disciplina, porque deixaram o Senhor, deixaram aquele que controla todas as coisas, que levanta nações, que abate os reis. Ele é o Senhor, Ele que é o dono de tudo que existe, visível e invisível. Ele é dono dos anjos e dos demônios, homens e mulheres, céus e terra, galáxias e células e átomos. Ele é o Senhor, o Criador, e Ele tem todo o poder e o controle sobre tudo que existe. Ele controla tudo, Ele é o Deus vivo, Ele age hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, em contraste com os deuses, que tem boca e não fala, tem pés e não andam. É ridículo, é ridículo, meus irmãos, alguém que coloca seu coração numa estátua. Imagina alguém em pé diante de uma árvore, orando, falando com essa árvore. Essa pessoa perdeu a razão. Imagine alguém pega uma estátua, pega um pedaço de gesso e faz ali um boneco e coloca uma roupa e pinta e coloca ouro e prata em cima dele e depois começa a falar com esse boneco. Isso não tem o menor sentido. Isso é ridículo, como o texto vai dizer. Isso é como um espantalho no pepinal. Isso é uma obra ridícula. Isso não faz o menor sentido, meus irmãos. Isso não faz a menor razão de ser. As pessoas adorando estátuas, adorando objetos de madeira, adorando ídolos, tentando buscar aqueles que estão mortos para dar orientação àqueles que vivem. Aqueles que estão mortos, eles não têm nenhum poder aqui. E Deus está dizendo: não temam os deuses dessas nações, eles não podem fazer nada, eles não podem fazer nem o bem nem o mal. Vocês não devem ter medo deles, vocês não devem ter temor deles, reverência a eles, vocês não devem ter medo dessas coisas. Neles não está o poder de fazer o mal e nem o bem, eles não podem fazer nada. Deus é o Todo-Poderoso. Por isso que o cristão tem que ter medo de olho gordo, macumba, mal olhado, seja o que for, feitiçaria, maldição. Não, meu irmão, você não tem que ter medo de nada disso, porque o Deus vive, Todo-Poderoso, está com você. O sangue de Jesus está cobrindo a sua vida, e Cristo se fez maldição no seu lugar. Você não tem que ter medo de absolutamente nada, porque o Senhor está contigo. Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que abriu o mar vermelho e que governa o universo hoje e o governará para sempre. E como diz o autor de Hebreus, Ele que governa tudo e que criou tudo e que vai dobrar esse universo inteiro como um manto velho, porque Ele tem feito novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ele é o Senhor, a Ele devemos amar e temer e honrar e glorificar e servir. É a Ele, meus irmãos. Ele deve ser a nossa canção, mas é a influência, a grande influência da nossa vida. Aqueles que são idólatras são como uma mulher que trai o seu marido, é como um homem que abandona a sua família para constituir uma outra.
não ama a sua esposa. Aqueles que são idólatras não amam a Deus. Mas o povo de Israel, nós vimos nos capítulos anteriores, estão indo ao templo, estão indo para cultuar o Senhor, mas simplesmente por interesse. Eles querem ter paz, simplesmente que Deus não os castigue, mas querem viver a sua vida de pecado, de transgressão, de idolatria, de imoralidade e injustiça. Não há verdade, não há relacionamento. A idolatria suscita a ira de Deus. Amar o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, falando de dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a mamon. Não há como servir a Deus e as riquezas. E Jesus coloca aí uma entidade, um demônio por trás do dinheiro, desse amor ao dinheiro, porque o dinheiro em si é algo bom, não há nenhum problema, ele é uma bênção de Deus na nossa vida, mas ele se torna uma maldição quando ele é cultuado, quando ele está em primeiro lugar. Por isso Jesus vai concluir essa ideia dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comer, vestir e beber, vos serão acrescentadas. A idolatria é a expressão de ódio a Deus, de não amar a Deus. Esses deuses são uma fraude, eles simplesmente são de madeira, de pedra, coberto de ouro, de vestidos. É uma coisa extremamente ridículo, meus irmãos. Por isso que o cristão não tem ídolos, o cristão não tem santos, o cristão não tem nada que adorar, ele não tem imagem alguma, porque Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, na terra, no mar, nem debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Esse é o primeiro mandamento do nosso Senhor. Nos 10 mandamentos, nós adoramos apenas ao Senhor, enquanto as nações estão ali acreditando que são seus deuses que estão dando vitória ou estão sendo derrotados. É Deus que está governando todas as coisas. Deus é que está no controle de tudo nesse universo. E aí no capítulo 11, Deus volta ao tema da aliança. Israel quebrou a aliança. Deus casou com o povo de Israel. Ele é o noivo, Israel era a noiva, ele é o marido, Israel é a esposa. Da mesma ideia do Novo Testamento, é a mesma ideia. Cristo noiva, a igreja noiva. A noiva que está vestida do sol, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Mas o que Israel fez? Quebrou a aliança, foi atrás de outros deuses. E desde a saída do povo de Israel do Egito, desde a saída do povo de Israel do Egito com Moisés, até esse momento com Jeremias, já são quase 1000 anos. E Israel vem sendo infiel a Deus por quase 1 milênio. Vez ou outra, por causa de um rei, Israel volta, serve o Senhor à força, porque o rei impõe punição a quem se desviar do Senhor. Então o povo de Israel dá aquela recuada, mas por 1000 anos praticamente Israel vem sendo infiel a Deus, e Deus paciente, tolerante, misericordioso, bondoso, perdoando, e Deus vai levantando os seus profetas todos os dias, dia e noite, para denunciar o pecado da nação de Israel. E por causa disso os profetas estão sendo perseguidos, e Jeremias está sendo perseguido por causa da palavra de Deus. Mas Deus está falando: Jeremias, eu estou com você, estou guardando você, estou protegendo você, não tenha dúvida disso, eu estou contigo. Mas a queixa do profeta entra no capítulo 12. Deus, por que os ímpios prosperam? Começa o capítulo 12. Porque aqueles que te deixam, porque aqueles que são idólatras, são injustos, são imorais, são corruptos, eles prosperam, eles enriquecem, eles continuam vivos, e a terra inteira, o país inteiro está sofrendo debaixo da mão dessas pessoas. E Deus responde então para Jeremias: Jeremias, olha, ainda a guerra virá, o reino do norte, a Babilônia ainda virá. Você está sofrendo, eu entendo você, mas você ainda está correndo com os homens. E quando você tiver que correr com os cavalos, como é que vai ser? Agora a coisa está começando a esquentar, mas quando tudo ferver, você tem que estar forte, Jeremias.
Porque você não vai ter que correr com os homens como você está correndo agora. Você não vai competir com os homens como você está competindo agora. Você vai ter que correr com os cavalos. A coisa vai ficar ainda mais tensa, a coisa vai ficar mais dura e difícil. Fortaleça a sua fé, fortaleça-se em oração, fortaleça-se na palavra de Deus, torne-se cada vez mais forte em Deus, em Cristo Jesus. E esses momentos, aqui está uma lição para a gente, esses momentos onde nós estamos em relativa paz, ou não estamos em sofrimento, não é momento de relaxar, não é momento de deixar de ir para o culto, não é momento de abrir mão de devocional, não é momento de você preocupar-se consigo, então somente consigo mesmo, mas é momento de você fortalecer a sua fé. Momentos de paz, de tranquilidade, são momentos de fortalecer a fé, de crescer na fé, de crescer no conhecimento de Deus, porque quando os momentos difíceis vierem, quando lutas, enfermidades se aproximam, a sua fé estará ainda mais forte e você terá condições de resistir diante das lutas e das dificuldades que se aproximam. Até os familiares de Jeremias, diz o texto sagrado no versículo 6, capítulo 12, 6, estão perseguindo Jeremias, e Deus diz: você não pode confiar neles. E é assim, meu irmão, é assim. Jesus disse: eu vim trazer espada sobre a terra. Estarão 5 numa casa e divididos, 3 contra 2 e 2 contra 3. E assim é. Quando você crê no Evangelho, quando você crê em Cristo Jesus, e Ele é o primeiro e único da sua vida, e você está levando o reino de Deus a sério, é isso que vai acontecer. As pessoas vão olhar e vão se levantar contra você. Isso é inclusive um indício de que você está seguindo Jesus. E Jeremias deve, assim também nós, se fortalecer em Deus, porque o tempo de guerra ainda virá, se aproximará, o reino do norte ainda estaria chegando. Judá é feroz contra Deus. O texto vai dizer que Judá é como um leão que se levanta contra Deus. E esse leão que se levanta contra Deus vai se levantar contra tudo o que é de Deus, contra a palavra de Deus, contra o culto a Deus e contra os profetas de Deus. Não é isso que Jesus disse? Lá em João capítulo 15, versículo 20 e 21, lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Isso é por causa de Cristo Jesus. Porquanto não conheceram aquele que me enviou. Não conhecem ao Pai, não conhecem o Filho, perseguem o Filho, não reconhecem o povo de Deus e perseguem o povo de Deus. Não tem dúvida, meu irmão, é isso, e essa é uma evidência, inclusive, de que pertencemos ao Senhor, de que somos povo de Deus. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 5, 11 a 13, bem-aventurados sois vós, é a última das bem-aventuranças, a última das felicidades. Felizes são vocês, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Pulem de alegria, deem festa de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas, a Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel e todos os outros profetas que vieram antes de vós. Vós sois a luz do mundo. É como ele conclui esse texto. Então, meu irmão, essa perseguição, essa situação faz parte de ser um cristão. O mundo odiou Cristo, o mundo vai odiar a igreja. É natural esse processo, porque estamos aqui por Deus, estamos aqui para a glória de Deus, estamos aqui em Cristo Jesus. Não há dúvida, seremos de fato, com certeza, por causa de Cristo, também odiados. E no capítulo 12, versículo 11, o texto termina com uma frase que é muito impactante: toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso com o coração. Ninguém há que tome essa causa de Deus com o coração. Ali está
Jeremias e alguns dos profetas, Abacuque e alguns outros profetas estão ali no mesmo contexto. E eles estão tomando aquilo com o coração, com a vida. Meu irmão, quando falta coração que lute pela glória de Deus, a terra é devastada. A igreja precisa tomar a glória de Deus com o coração. O cristão como Elias: Senhor, olha, me consome o meu amor por Ti, pela Tua glória. Por isso eu estou aqui, Senhor. Por isso que eu estou batalhando, por isso que eu estou profetizando, por isso que eu estou contra os 900 profetas de Baal e Azera. O meu coração arde, queima de amor por Ti, assim como Jeremias e todos os profetas. Da mesma maneira, a igreja deve ter seu coração em Deus, deve amar ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a alma, entendimento e forças, e deve tomar a causa de Deus com o coração. Quando a glória de Deus não é o alvo do povo de Deus, a destruição alcança a nação. A glória de Deus, meu irmão, está na face de Cristo. Isso é, a glória de Deus está na pessoa de Cristo e no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior parte do Evangelho que é pregado hoje no Brasil glorifica a Deus na pessoa e na obra de Cristo, no Evangelho, na pessoa de Cristo? Ou é um evangelho pregado para o ser humano, no sentido de ser humanista, antropocentrista, hedonista, e que só está falando praticamente de dinheiro, de palavras de positivismo, onde o ser humano é o ser de tudo e Deus está ali para servir o ser humano? Aonde está a glória de Deus nessa nação? Onde está o povo que vai viver pela glória de Deus? A despeito do sofrimento, das lutas, das perseguições e muitas vezes da antipatia das pessoas. Onde está o povo que vai abraçar em amor a Deus, a sua palavra e a sua glória, e viver para a glória de Deus e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, chamando as pessoas ao arrependimento, preocupados com a glória de Deus, não preocupados simplesmente com o seu bolso, com o seu bem-estar, mas preocupado se a glória de Deus brilha nesse país, nessa nação, se o conhecimento da glória do Senhor enche essa terra como as águas cobrem o mar. Meu irmão, levante-se, levante-se como Jeremias, levante-se como os profetas, seja você, igreja, um profeta de Deus, cheio do Espírito, pregando a palavra, sendo instrumento do Senhor, apaixonado por Deus, apaixonado pela glória de Deus, acima de todas as coisas, que ama o Senhor mais do que a sua própria vida, seguindo o nosso Senhor, amando de todo o coração. Que Deus use você com poder, com graça, que você tema o Senhor e viva para a sua glória. Em nome de Jesus, meu amado irmão, em nome de Jesus, que o Senhor nosso Deus te abençoe, que o Deus vivo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.